Bom, Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Ei, Mendes, se demorasse mais um pouquinho, a gente ia dar aula para... Só para os grilos, né? Bom, pessoal, eu e o César, a gente vai falar para você sobre uma paixão nacional, que é o futebol. Ainda mais aí com o Grêmio amanhã, infelizmente, indo para a final da Libertadores. Então, em função disso, a gente estava pensando em falar sobre física do futebol e os efeitos no corpo humano. Porque é um tema recorrente no Enem, uma vez que é uma situação, problema que quase todo mundo olha na TV. E se fosse uma questão de física, a primeira coisa, aquela bola viraria um bloquinho. Depois, quando o cara desse o chute na bola, não teria mais nenhuma força sendo aplicada, exceto a força peso, e ela partiria em MRU até o gol. Ou seja, um chute a 100 km por hora, a 20 metros de distância, a bola chegaria em menos de 0,7 segundos. Isso tornaria praticamente impossível o goleiro defender a bola. Porém, numa situação real, a gente não pode desprezar a resistência do ar, que nem o Arthur e o Coser falaram na questão lá da queda livre, né, para simplificar, já que a física estuda só o que é simples, sucinto, de modo que qualquer pessoa pode entender, vocês sabem bem disso. Então, numa situação real, por exemplo, no Maracanã, quando um jogador dá um chute a 100 km por hora a 20 metros do gol, a bola chega no gol a 58 km por hora. Ela perde mais de 40% da sua velocidade. Então é uma perda de energia cinética muito grande. Lembra para onde é que foi essa energia? Energia interna. A resistência do ar, ela é uma força dissipativa. Então ela vai estar retirando a energia mecânica desse sistema. Agora, a gente sabe que os jogadores reclamam muito de jogar na altitude. Por exemplo, no Hernando Siles, o estádio do The Strongest, em La Paz, na Bolívia, a 3.600 metros de altitude. Não sei por que os jogadores reclamam, porque ruim é para o goleiro. Porque o mesmo chute chega a 69 quilômetros lá. Então o tempo de reação para o goleiro faz eles tomarem, muitas vezes, frangos. Bolas que eles não esperavam que fosse chegar tão cedo. Aquela bola que ele acha que vai agarrar, não agarra. E eu e o César estamos pensando na seguinte situação: levar isso para a situação extrema. E nós queremos fazer um time de futebol no Everest. Né? A César Immense Arena, no Nepal, a 8.848 metros. Porque devido à pouca quantidade de ar nessa região, a bola vai chegar a incríveis 83 km por hora. E daí vai tornar praticamente impossível o goleiro defender. Então, eu queria saber justamente se isso vai ser possível, César. Quais vão ser os efeitos no corpo humano dos nossos jogadores, que são atletas? Então, quais são os efeitos no coração, no pulmão, nos músculos e no sangue, para a gente ver se é possível ou não a gente fazer esse fator local valer a pena construir um time lá. Gostei do nome. César Mendes Arena. Arena. É arena, traduzindo. Pessoal, essa é a bomba propulsora aí do nosso sistema cardiovascular, né? Um atleta bem treinado, ele tem em torno aí, em repouso, de um batimento cardíaco entre 45, né? 40 a 45 batimentos por minuto. Um não atleta, ele tem em torno aí de 75 a 80 batimentos por minuto em repouso. No Maracanã, um atleta, ele vai chegar a um batimento cardíaco de 150 a 180 numa jogada, né? Em La Paz, o que acontece? Ele teria que ter um aumento de 50% deste batimento cardíaco, o coração não aguenta e o indivíduo, então, vai perder velocidade, vai perder o fôlego realmente, tá? E no Everest seria impossível, né? Ele não conseguiria nem caminhar. Bom, o nosso pulmão aí, a gente tem a inspiração entrando, todo o ar com oxigênio, né?
e nós temos uma ventilação em repouso em torno mais ou menos de 12 ventilações, né, por minuto. E a cada ventilação dessas a gente acaba bombeando aí praticamente meio litro de ar. Tá? O que acontece? Num indivíduo em La Paz, né, ele não conseguiria ir muito longe, porque ele tem que aumentar mais ou menos 65% de frequência respiratória para conseguir, então, uma jogada igual ao Maracanã. Ele também vai perder fôlego, vai perder resistência e vai parar, né? No nosso César Mendes Arena, né, o que acontece, pessoal? Ninguém consegue ir imediatamente até 8.000 metros, até o Everest, tá? É impossível isso. Um atleta, por exemplo, um alpinista bem treinado e fazendo uma subida, né, uma subida responsável, fazendo as paradas adequadas, a nível de respiração, ele vai ter que ter uma adaptação muito interessante. Ele acaba aumentando o fluxo de sangue nos capilares, né, dos alvéolos pulmonares, tá? Isso faz com que ocorra uma dilatação dos vasos e aumentando a superfície de difusão, tá? Essa é a adaptação respiratória que ele acaba tendo. Bom, o que nós temos, né? Estou começando a achar que não vai ser possível. Bom, nós utilizamos na musculatura, né? O indivíduo que ele é bem preparado fisicamente, um atleta, ele tem um aumento de mitocôndrias e ele tem um aumento de volume dessas mitocôndrias. Ele vai conseguir captar do sangue uma quantidade muito maior de oxigênio. O indivíduo, um atleta bem preparado, ele vai também ter um aumento de mioglobina, que é uma proteína que vai armazenar oxigênio na musculatura. E esse indivíduo, então, ele necessita, né, queimar, ele precisa queimar o oxigênio, queimar a glicose na presença do oxigênio, né, para produzir a energia. O que acontece? Num exercício físico prolongado, ele vai fazer também a fermentação lática, que vai trazer a fadiga muscular. Quando nós temos lá em La Paz, né, esse indivíduo vai produzir mais ácido lático. E lá no nosso César Mendes Arena, esse indivíduo vai chegar a uma exaustão muscular, né, devido a uma grande quantidade de ácido lático. Essa exaustão é tão extrema que os primeiros 2 alpinistas que subiram no Everest sem o auxílio de um oxigênio externo, né, apenas usando seus pulmões, que foi em 1978, para percorrer os últimos 100 metros até o cume, eles levaram 1 hora. Podiam estar olhando a paisagem, né? Podiam, que deve ser bonito, mas não era por isso, né? A fadiga é extrema. Tu demora 1 hora, pessoas extremamente treinadas, para caminhar 100 metros. Foi fisiológico mesmo. E temos os efeitos no sangue também, né, César? A hemoglobina é uma proteínazinha que está dentro dessas células hemácias aí, esses glóbulos vermelhos, né? No Maracanã, para vocês terem uma ideia, esses glóbulos vermelhos, eles fazem parte de 40% do sangue. Quando nós temos, por exemplo, um jogo em La Paz, a tentativa de adaptação para transportar oxigênio com mais eficiência, os glóbulos vermelhos chegam a ser 60% do sangue.
né? Então, é violento, tornando um sangue mais espesso, né? Todas essas mudanças devido à altitude vai trazer alguma consequência também na fisionomia do indivíduo? Bom, na verdade, nós temos pessoas nativas, né, que moram em grandes altitudes, né? Só que isso também está adequado a uma adaptação fisiológica. Por exemplo, a diminuição da estatura desse indivíduo, né? Essa aclimatação, ela acontece desde a infância. Esse indivíduo, devido à utilização da musculatura cardíaca e da musculatura respiratória, ele vai ter uma diminuição na sua estatura física e um aumento significativo do seu tórax. Essa é a adaptação. Baixinho e porrudo. Entendi. E é claro, né, devido a essa baixa resistência do ar também, nós temos outro efeito, né, daí da questão da hidrostática, que é a questão da pressão atmosférica. Por exemplo, aqui em Santiago, né, nós temos ali a Cordilheira dos Andes. Lembra, o ar é um fluido, e se ele é um fluido, ele exerce pressão. Essa pressão vai ser medida de cima para baixo. É a pressão que o ar está exercendo sobre as nossas cabeças. Numa montanha, a pressão atmosférica vai ser muito menor, porque tem uma quantidade de ar menor. Também tendo essa quantidade de ar menor, o chute da bola vai ser mais difícil botar ela em curva, porque nos problemas de física a bola sempre vai em linha reta, né? Porque quando que a bola faz uma curva? Quando tiver ar. Tendo menor quantidade de ar, vai ser mais difícil, então, botar a bola em curva, botar ali um lance de 3 dedos. A pressão atmosférica, então, afeta, lembra, o ponto de fusão da água, o ponto de ebulição da água. A água vai ferver no Everest a 73 graus Celsius, ou seja, isso vai tornar cozinhar os alimentos muito difícil. E, devido à baixa altitude, a alta altitude, né? Um avião que está voando aí a 10 mil metros de altitude, ele vai ter uma pressão externa muito pequena, menor ainda que no Everest. Para economizar combustível, para diminuir a fadiga dos materiais, o avião é pressurizado. A maioria das pessoas acha que eles aumentam a pressão, ou deixa igual a 1 atm, mas dentro do avião a pressão é menor. Obviamente não menor que fora, mas ela é menor do que 1 atmosfera. É como se eu estivesse mais ou menos a 1.500 metros de altitude. Tu não sente tantos efeitos, porém para o avião isso vai ser benéfico. Na verdade, tu sente efeito sim. Tua pressão, lembra que a pressão sempre se desloca da maior para menor. No momento que tu está num avião pressurizado, a pressão dentro do avião é menor que a do teu corpo. Eu não acredito. Significa que todos os gases querem sair. E isso pode causar algumas coisas que não adianta tu negar. A gente sabe que acontece. Por mais que tu queira segurar, se tu relaxar, vai sair. A cada 4 horas os comissários passam uma latinha de bom ar, porque o pum é inevitável, é apenas física. A ponto de, esse ano, um avião ter que fazer um pouso de emergência devido ao mal-estar que o passageiro estava causando. Assim como a gente diz para vocês na hora da prova, não comam feijoada, não comam repolho, né, não comam nenhum alimento para fazer uma grande fermentação antes da prova, o mesmo vale para viajar de avião. Por isso que a comida do avião sempre é aquela comida mais insossa, que é justamente para evitar essa situação, que, lamento, ela é natural, ela vai acontecer. Porque lembra, a pressão sempre se desloca da maior para menor. Certo, César? Certíssimo. Então, pessoal, a gente deseja para vocês uma boa prova. Um beijo bem grande, pessoal. Obrigado aí pela paciência. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, pessoal.